Até o momento, se você precisasse monitorar condições ambiente como temperatura ou umidade continuamente, iria levar tempo e dinheiro, sem mencionar a paciência. Dataloggers convencionais, por exemplo, requerem leituras individuais e trabalhosas anotações à mão. Se ocorrerem mudanças críticas de temperatura, você geralmente ficaria sabendo muito tarde. Sistemas de monitoramento de dados estacionários, por outro lado, economizam tempo, mas são mais complicados de operar. E também não são exatamente baratos para se comprar e manter. Não seria melhor ter uma solução em medição que fosse sensível às condições ambiente e que fosse realmente fácil de ser monitorada? Seria interessante uma solução que não necessite de familiarização com infraestruturas de TI, firewalls e banco de dados, e que diga a você a tempo quando se está em situação de risco, não importando aonde você esteja. Agora já existe essa solução, Texto Saveris 2. A solução em monitoramento que se adapta à sua vida, e não ao contrário, e é assim que funciona. Você mesmo faz os ajustes no Texto Saveris 2. Minutos depois, uma sonda sem fio começa a transmitir os primeiros valores medidos via Wi-Fi para a nuvem. Você pode acessar os dados de qualquer lugar da maneira que deseja, num PC no escritório, via smartphone enquanto viaja, ou com um tablet em sua casa. Não importa onde esteja, os valores medidos estarão sempre com você, e se o valor limite for violado, você será informado no dispositivo que escolheu. Com o Texto Saveris 2, você tem todas as condições ambiente relevantes sob controle. Simples, a qualquer momento e em qualquer lugar. Hoje vamos mostrar como configurar e comissionar o sistema Texto Saveris 2 em poucos minutos. Para fazer isso, acesse o site www.textosaveris2.net. Registre-se, selecione o seu país, insira os dados de contato aqui, aceite os termos e condições. Agora você receberá automaticamente um e-mail para verificar a autenticidade do endereço do mesmo. Vá até sua caixa de entrada e clique no link de confirmação. Agora basta fazer o login. Isso é o quão fácil se registrar na nuvem texto. Ao se registrar pela primeira vez na nuvem texto, inicie automaticamente o guia de início rápido, que lhe guiará através dos primeiros passos para pôr em funcionamento o sistema Texto Saveris 2. Em primeiro lugar, introduza a chave de licença que adquiriu junto com o seu registrador de dados sem fio. O segundo passo é sobre integrar o seu registrador Wi-Fi na sua LAN wireless, alocando-o para a sua conta na nuvem. Para fazer isso, insira as baterias e conecte o Wi-Fi Datalogger ao seu computador usando o cabo USB incluso na entrega. Navegue ao driver externo Texto Saveris 2, por exemplo com o Windows Explorer. Abra o arquivo PDF no driver. Observe. Este passo só funciona com o Adobe Reader. Na configuração PDF, você tem que dar 3 informações, a fim de integrar o Wi-Fi Datalogger na sua LAN wireless e atribuí-lo à sua conta. Por favor, mantenha seus dados de acesso LAN wireless à mão para esta finalidade. O ID da conta é um marcador exclusivo com os registradores de dados Wi-Fi que pode ser atribuído à sua conta. É mais fácil copiar estes da guia de início rápido direto para o formato PDF. O SSID é o nome do local da rede sem fio.
Insira nome e senha correspondente e salve o arquivo de configuração do registrador de dados Wi-Fi. Uma pequena dica nesta fase: se deseja comissionar diversos Wi-Fi Data Loggers, simplesmente salve o arquivo de configuração, por exemplo, no seu desktop, e copie para cada Wi-Fi Data Logger. Isso economiza tempo e você não precisa preencher na configuração PDF tudo de novo. Agora desconecte o Wi-Fi Data Logger do seu PC. No display, o símbolo de uma antena para conexão com a LAN wireless e uma nuvem com o símbolo para conexão com a nuvem texto são agora exibidos. Você finalizou a integração do seu Texto Saveris Wi-Fi Data Logger com a LAN wireless e alocando a sua conta. Você pode acessar o guia de início rápido novamente a qualquer momento, via símbolo do logger com o sinal de mais na barra de menu no canto superior direito. Hoje eu vou mostrar como registrar uma sonda com a base do Texto Saveris. Use os botões de seta na base para acessar o menu Info System. Em seguida, pressione o botão Enter para acessar o modo de registro. O símbolo de ligação na base mostra que a base está pronta para registrar a sonda wireless. Agora pressione o botão Connect na parte de trás da sonda até que o LED na parte frontal da sonda pisque laranja. Assim que o LED na parte frontal da sonda pisque verde, a sonda é registrada com sucesso. O LED de status da base também acende brevemente em verde. Para inscrever mais sondas wireless, pressione Enter. A fim de sair do modo de registro, pressione o botão ESC. Agora inicie o assistente de comissionamento do Texto Saveris. Deixe as configurações padrão como estão. Neste campo, você vê a sonda que acabou de registrar. Defina uma zona de medição a ela. Aqui você pode fazer mais configurações para a sonda de medição que você acabou de registrar. Por exemplo, clicando nesse espaço você pode alterar o nome da sonda. Aqui você pode definir a taxa de medição. Aqui você pode definir o horário de início da medição. Clique em Finish para fechar o assistente de comissionamento. Confirme a mensagem com OK. O componente já está registrado com sucesso. Para cancelar o registro de um componente, inicie o assistente de comissionamento. Alterne para a guia Projects e clique no botão Deregister Component. Agora, selecione os componentes que deseja cancelar e confirme com OK. Você confirma a seguinte mensagem com Sim. A fim de criar um relatório único, selecione a zona desejada. Clique em One-Off Report. O assistente de relatório inicia. No lado esquerdo você pode escolher entre os conteúdos de relatório pré-definidos. À direita, você mesmo pode definir o conteúdo do relatório. Abaixo, você pode definir o período do relatório. Selecione o local que você deseja salvar e clique em Save. O relatório único já foi criado. A fim de criar um relatório automático, mude para a guia Automatic Reports. Clique em New Report. Você pode nomear o relatório clicando com o botão direito em Report e com o esquerdo em Rename. Confirme com Enter. Aqui você pode selecionar a zona de medição. Em Settings, você pode realizar mais configurações. Por exemplo, mostrar ou ocultar canais individuais.
Nessa área, você pode definir o conteúdo do relatório e, se necessário, adicione um logotipo e uma linha de assinatura. Aqui você pode definir o ciclo de tempo do relatório. Aqui você pode definir as opções de envio. Uma vez que você inseriu todas as informações, clique em Apply Settings. Clicando no botão Create Report, você pode criar um relatório provisório. Hoje eu vou mostrar como configurar alarmes para a base Texto Saveris. Clique em Alarm Management e depois em Alarm Settings Base. Em Device Alarming Settings Base, você pode definir os eventos para os quais as questões à base de um alarme. Em As condições de alarme, você define o intervalo de tempo após o qual reconheceu e alarmes são readicionados. Em Saída de Alarme Saveris Base, define-se como a base irá notificá-lo em caso de alarme. Em configurações avançadas, você ajusta o atraso latente para os componentes sem fio e Ethernet. Com as configurações feitas, clique em Apply Settings. Volte ao menu Zonas Estacionárias, e as configurações de alarme são transferidas para a base. Hoje eu vou mostrar como configurar os alarmes dos componentes. Para fazer isso, clique em Alarm Management e depois em Alarm Settings Component. Para adicionar um novo grupo de alarme, clique no campo e em seguida clique em Insert into New Group. Primeiro, o nome do grupo de alarme. Em System Alarms, você pode definir para quais eventos deve ser ativado um alarme. Por exemplo, para bateria fraca. Em Alarm Conditions, você define o intervalo de tempo após o qual reconheceu e alarmes são readicionados. Em Alarm Output Saveris Base, define-se como a base irá notificá-lo em caso de alarme. Uma vez que você configurou todos os alarmes, clique em Apply Settings. Volte ao menu Zonas Estacionárias e as configurações de alarme são transferidas para a base. Hoje eu vou mostrar como configurar alarmes para desvios de temperatura. Para fazer isso, clique em Alarm Management e depois em Alarm Settings Channels. No meio da tabela, todos os canais de medição no sistema são listados. Para adicionar um novo alarme, clique com o botão direito do mouse em um campo vazio em Alarm Group. Vá em Insert into New Group e Alarme. Nomeie seu grupo de alarme. Defina os valores limite inferior e superior. Em Device Alarms, agora você pode definir para quais eventos deve ser dado um alarme. Em Alarm Conditions, você define o atraso para violações de valor limite inferior e superior, assim como o atraso após o qual confirmar os alarmes que devem ser readicionados. Em Alarm Output Saveris Base, você define como os alarmes serão visíveis na base. Uma vez que você entrou todas as configurações de alarme, clique em Apply Settings. Agora volte para Stationary Zones. As configurações de alarme agora são transferidas para a base. Hoje eu vou mostrar como criar um receptor de alarme. Para fazer isso, clique em Alarm Management e depois em Alarm Receiver. Você cria um novo receptor clicando em New Receptor. Dê ao receptor um nome diferente clicando em Name e depois Rename. Agora determine como o receptor deve ser informado, por SMS, com um número, e por e-mail.
Nesta área, você pode configurar os tempos de prontidão. Estes são os momentos em que o receptor é informado pelo alarme. A fim de alterar o tempo de prontidão, clique com o botão direito do mouse sobre a barra, aqui por exemplo, e elimine. Agora clique com o botão direito na área cinza. Clique em New. Agora você pode definir um novo tempo de prontidão. Depois de ter definido o tempo de prontidão, confirme com OK. Agora você configurou o novo receptor. Clique em Apply Settings e depois volte para Stationary Zones. As configurações de alarme agora foram transferidas para a base. Hoje eu vou mostrar como definir as regras de alarme. Para fazer isso, clique em Alarm Management e depois em Alarm Rules. Para criar uma nova regra de alarme, clique no campo New Rule. Aqui você pode definir o grupo de alarme. Neste campo, você pode digitar um texto livre que é exibido na notificação de alarme. Aqui você define o receptor. Você pode definir o encaminhamento para alarmes não confirmados aqui. Aqui entra o tempo após o qual os alarmes não confirmados devem ser encaminhados. E aqui define o receptor. Aqui você pode definir um outro encaminhamento, ou alternativamente, clique em Finish. A regra de alarme já foi criada e você a vê na tabela. Para aplicar as configurações de alarme, volte ao menu Stationary Zones. As configurações de alarme agora foram transferidas para a base. Hoje eu vou mostrar como criar comentários de reconhecimento padronizados. Para fazer isso, clique em Alarm Management e depois em Comments for Alarm Acknowledgement. Para criar um novo comentário, clique em Add. Agora digite o texto do seu comentário. Confirme com Enter. Em seguida, volte para o menu Stationary Zones. Hoje eu vou mostrar como instalar o software do Saveris. Insira o CD com o software do Saveris. Ele inicia automaticamente. Clique em Run Shell Exec e o assistente de instalação é iniciado. Escolha um idioma. Clique em Instalação do software Saveris em um PC ou servidor. Siga as instruções do assistente de instalação. Quando a instalação estiver concluída, clique em Finish. Em seguida, instale o ponto 2. O servidor Saveris inclui o software cliente. Durante a instalação será solicitado reiniciar o computador várias vezes. Neste caso, sempre selecione No e reinicie o computador ao final da instalação. Agora continue com o 3, a instalação do servidor de correio. Agora continue com o ponto 4. A instalação está concluída. Agora você pode reiniciar o computador. Para fazer isso, clique em Finish. Hoje eu vou mostrar como desinstalar o software Saveris corretamente. Clique em Computador. Clique em Desinstalar ou alterar um programa na barra no topo. Procure por texto Saveris na lista. Agora desinstale todas as entradas do texto Saveris e certifique-se de desinstalar a entrada do servidor texto Saveris. Clique em Desinstalar e siga as instruções. Agora, vá para a entrada do Microsoft SQL Server na lista. Desinstale as entradas de baixo para cima. Agora você concluiu com êxito a desinstalação do Saveris. Baixe os arquivos de atualização do firmware do sistema no site da Testo. Abra o assistente de comissionamento. Vá para a aba Projects e clique no botão System Update.
Selecione a pasta onde você descompactou os arquivos de atualização do firmware do sistema. Clique em OK. Os arquivos de atualização serão carregados para a base. Clique em OK para finalizar o assistente de comissionamento e reiniciar a base. Depois que a base for reiniciada, o firmware estará atualizado. A atualização dos outros componentes leva um pouco de tempo. A fim de verificar a conclusão da atualização, vá para a aba System e clique em um componente. Aqui você pode ver o status atual do firmware. Baixe os arquivos de atualização de software do site da Testo. Para iniciar a atualização de software, você deve primeiro parar 2 serviços Testo. Agora feche todas as janelas abertas. Em seguida, abra a pasta com os arquivos de instalação anteriormente descompactados. Agora execute os 2 arquivos de instalação. Para terminar a atualização de software, reinicie o computador. Conecte os componentes Ethernet ao PC usando um cabo USB e adaptador de programação. Agora inicie o assistente texto Saveris Ethernet. Digite o endereço de IP, máscara de rede e gateway de um dos componentes. Agora digite o endereço IP da base Saveris. Clique em Finish. Confirme a mensagem com OK. O componente agora funciona e rapidamente acende uma luz verde quando a configuração foi bem sucedida. Hoje iremos verificar o quão fácil e rápido é configurar o Datalogger Testo 184. Portanto, simplesmente retiramos a tampa USB do registrador e o conectamos à entrada USB do computador. Depois de alguns segundos, abre uma janela e podemos apenas dar um clique duplo no arquivo de configuração. Não é necessária instalação ou download. Tudo o que você precisa é de um leitor de PDF. Você pode selecionar a linguagem de sua configuração. Pode escolher entre modo Expert ou Assistente. Selecione o modelo de Datalogger que será utilizado. Depois de ter feito toda a configuração, poderá exportá-la para arquivo XML, que é salvo no próprio Datalogger. Como pode ver, o arquivo XML foi criado e seu registrador já está configurado. Se deseja configurar vários loggers diferentes, com o mesmo arquivo de configuração, tudo o que tem a fazer é arrastar e soltar o arquivo XML para o seu registrador de dados. Este é o Testo 184, e hoje vamos mostrar o quão fácil é fazer as leituras. Assim, simplesmente retiramos a tampa USB e conectamos o Datalogger em nosso computador. Depois de ter plugado o seu Datalogger, uma janela abre e mostra o drive USB do logger e você pode aplicar double-clique no relatório PDF. Aqui você tem o relatório da medição completa do Datalogger e terá algumas informações gerais sobre o dispositivo. Obtém informações sobre a configuração do dispositivo e você terá algumas estatísticas para cada canal, incluindo o cálculo de MKT. Você é informado se houver ou não um alarme, o que é muito importante. E se quiser ver algo sobre limites e alarmes individuais, você tem algumas estatísticas aqui no final. Também terá um gráfico que o ajuda a visualizar os dados medidos.
Para separar diferentes seções do transporte, talvez faça sentido ajustar uma marcação de tempo. Para fazer isso, simplesmente pressione o botão de Start com o Datalogger em funcionamento por alguns segundos, e a marcação de tempo é definida. Em um relatório final PDF, poderá ver a marcação de tempo com a data e hora exata. A marcação de tempo também está indicada no gráfico por esse pequeno triângulo. Se quiser desativar a função de marcação de tempo, pode fazê-lo na configuração do PDF. O Datalogger TS184 pode ser facilmente integrado em seus processos logísticos. Na parte de trás do instrumento existe um código de barras que representa o número de série único do Datalogger. Para conectar o Datalogger em seus pacotes, recomendamos o uso de fita adesiva dupla face. Os frisos laterais do Datalogger o habilitam a utilizar a conexão de cabos que o ajudam a fixar facilmente o Datalogger em suas caixas.